Olá pessoal, aqui é o pastor Hernandes Santos. Eu tenho certeza absoluta que essa mensagem hoje vai abençoar a sua vida. Prepara o seu coração, vai ser algo poderoso, direto do trono de Deus. E eu estou aqui antes dessa mensagem para indicar a você esse livro. Hoje, o livro mais vendido do nosso ministério, o livro Incrível Graça. Muitas pessoas com depressão, pessoas com síndrome do pânico, síndrome de borderline, burnout, estão lendo o livro e sendo tocadas por Deus. O livro Incrível Graça fala sobre o amor do Pai, a paternidade. Tem o meu testemunho no início do livro, que tem ajudado e curado muitas pessoas. Então, realmente, quero indicar a você esse livro Incrível Graça. Aí no rodapé do seu vídeo está o site, pode ligar pedindo. Vai ser uma bênção na sua vida, na sua casa e na sua família. Fica com a palavra. Meus amados, abra sua Bíblia em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, dos versos de 8 a 11. Eu fui tremendamente confrontado por Deus com essa mensagem. Eu estava lendo a Bíblia, na viagem ainda de ida, e li esse texto. E esse texto falou profundamente comigo, tremendamente comigo. E eu creio que vai falar também ao seu coração. As 7 características do verdadeiro arrependimento. Quem está na frente aí dá uma saída, senão vai... Ame a sua esposa como esse botão aqui me ama, não? O bicho mais gente boa do mundo é o gordinho, gente. Você não vê gordo estuprador, você não vê gordo bandido, não vê gordo assaltante. Gordo até ponto de referência, ó, lá naquele gordo da esquerda. Ó, o que você está rindo, Cliff? Não entende? Ô, Cliff, por que você está rindo? Olha, não, magrão, o que você está rindo, Emerson? Qual é a graça? Ô, Nono, você está rindo por quê? Ó, quem pode rir é o Edson. O Jair, fica quieto, Jair, pode rir não. Diz que está magrinha, pensa que está nada. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Diz assim: só um pouco aqui, Jair, eu acho que está errado o texto. Tem que levar em consideração que eu fiz dormindo. 2 Coríntios 7 e 8, tá, Jairo? Muda aí. Em vez de primeiro é segundo. Eu já não gosto desse nome, Coríntios, então... Esse já é um nome meio perturbado, então... Pior igreja da Bíblia. Vamos lá. A partir do verso 8. Porquanto, mesmo que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo, diz Paulo. De fato, a princípio me arrependi, pois percebi que aquelas palavras vos entristeceram, ainda que por pouco tempo. Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofresseis prejuízos algum por nossa causa. Verso 10. A tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz morte. Verso 11. Vede o que essa tristeza, segundo a vontade de Deus, produziu em vós. Que dedicação, mas igualmente que defesa, que indignação, que temor,
que saudade, que preocupação, que anseio por ver a justiça estabelecida. Em todos os aspectos, provastes estar inocentes nessa questão. Meu Deus, que Deus nos dê graça para dar uma perfeita exposição do texto. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito, falando aos nossos corações. Nos ensina, nos instrua, em nome de Jesus. Dentre as palavras mais enfáticas sobre arrependimento, encontradas em toda a Bíblia, está a segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. A segunda carta aos Coríntios foi escrita por causa da primeira carta. Parece óbvio, mas não é tanto assim. Mas por que Paulo escreveu a segunda carta? A primeira carta foi duríssima. Fez os irmãos da igreja em Corinto se entristecerem. Paulo confrontou os irmãos em Corinto por diversos erros e pecados. O que eles faziam? Eles toleravam divisões, deixavam-se influenciar pela sabedoria dos sábios do mundo, filosofias vãs, como se você vê gente aí colocando filosofia de filósofos ateus. Tem gente que foi na internet, tem gente que compartilha coisa da Easy, de rádio espírita, de coisa espírita. E Paulo diz que isso é ruim. A Bíblia toda está cheia de coisas lindas para você compartilhar. Palavras de Jesus, palavras de Paulo, palavras dos discípulos. Paulo diz que os irmãos em Corinto, eles se influenciavam pela sabedoria dos filósofos e sábios do mundo. Eles também eram permissivos por aceitar a imoralidade sexual entre eles. Eles iam aos tribunais contra os irmãos em Cristo, o que a Bíblia proíbe um irmão processar outro irmão em Cristo. Eles ignoravam a desordem quanto à ceia do Senhor. Os irmãos faziam uma ceia bagunçada e não valorizavam a ceia do Senhor. E eles também tinham uma patética compreensão acerca dos dons. Então Paulo vem de forma duríssima confrontar a igreja em Corinto por causa dessa lista de pecados. E esse confronto de Paulo deixou esses irmãos muito, muito tristes. Você vê que Paulo começa dizendo: porque eu sei que vocês se entristeceram com a minha carta. Eu não me arrependo, de fato, no princípio me arrependi. Se fosse hoje, Paulo escreveria no WhatsApp e apagaria depois. Ou então mandaria mensagem e apagaria. Ele diz: eu escrevi, mas me arrependi, mas não tinha volta, já tinha mandado. Mas ele diz que mesmo ele se arrependendo de ter sido muito duro com a igreja, ele percebeu que aquelas palavras que entristeceu a igreja, ainda que por pouco tempo, agora no versículo 9, fez a igreja produzir um avivamento e uma qualidade de arrependimento jamais visto. Então no verso 9 ele diz: agora me alegro, porque vocês foram entristecidos, mas não porque vocês ficaram tristes, mas porque o efeito da tristeza que vocês tiveram com o meu sermão, com a minha carta, levou vocês a uma qualidade de arrependimento puro e genuíno. A Bíblia chama esse arrependimento aqui de tristeza segundo Deus. E ele diz: porque segundo a vontade de Deus é que vocês foram entristecidos. Paulo diz que foi o Espírito Santo que entristeceu aqueles irmãos, a fim de que eles não perecessem. E no verso 10, ele diz que a tristeza que Deus produz não é remorso, mas é uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. A tristeza do mundo é remorso e essa traz morte. E aí, a partir do versículo 11, ele vai dizer o que essa tristeza produz.
produziu nos crentes e produz nos crentes. Eu chamei isso aqui de as 7 características do genuíno e verdadeiro arrependimento. É o que Paulo mostra, 7 características de um cristão que realmente mudou depois que foi confrontado por Deus. Agora vejamos o seguinte, irmãos. Existe uma tristeza do mundo, que é a culpa, e existe uma tristeza que Deus produz quando você peca. Olha, veja bem, estão dizendo por aí que Deus não lida mais com nossos pecados porque nós estamos na graça. Estão dizendo por aí que pregar arrependimento não é confrontar pecados, que arrependimento é apenas mudança de mente. Então você não deve pregar arrependimento com a conotação de fazer as pessoas ficarem tristes. O mundo já entristece demais as pessoas. Então esses dias um pregador novo disse que na igreja dele, ele não confronta pecados, ele só fala de Jesus. Porque na cabeça dele, arrependimento é metanoia, é mudança de mente. Então, quando a Bíblia manda você se arrepender, ela está apenas dizendo para você mudar o seu jeito de crer. Ora, será que é verdade? Será que arrependimento é apenas mudança de mente? E nada tem a ver com sentir tristeza e dor pelo pecado? Entenda uma coisa. De qualquer maneira, você irá sentir uma terrível dor pelo pecado. Uma tristeza de acordo com o mundo ou uma tristeza de acordo com Deus. Mas dor, tristeza você vai sentir. De maneira nenhuma você vai pecar e ficar inerte. Pode ser que você peque, mas um dia a conta vem e o vazio explode no seu coração. Quando você faz algo que desagrada a sua consciência e a Deus, no caso o pecado, você vai sentir algum tipo de tristeza, seja do mundo que é remorso, ou seja de Deus que é para a vida. Ou seja, uma tristeza produzida pelo Senhor é aquela dor que te leva a uma reflexão de seus pecados e vai produzir mudança. Em grande parte, as pessoas que não conseguem mudar o que fazem de errado se dão ao fato de não terem se arrependido de fato, completamente. Porque quando você se arrepende, o Espírito Santo gera uma tristeza que ele chama de tristeza para a vida. E essas 7 características aqui mostram por que você muda. Você vai entender hoje. Por isso que um verdadeiro arrependimento, ele possui essas 7 características. Entenda uma coisa, arrependimento não é arrependimento hoje, arrependimento amanhã, arrependimento depois. É arrependimento hoje e fruto de arrependimento depois. Aqui eu vou falar do fruto do arrependimento. Vale repetir o que eu sempre costumo frisar aqui. Pedir perdão não traz perdão. Arrependimento traz perdão. Não há promessa de Deus na Bíblia que toda pessoa que pede perdão é perdoado. A promessa de Deus na Bíblia é que toda pessoa que se arrepende é perdoada. Todo que confessa e deixa que encontra perdão. Não é pedir perdão que traz perdão. É arrependimento que traz perdão. Nem todas as pessoas que pedem perdão querem se ver livres dos seus pecados. Antigamente você pregava contra pecado, as pessoas mudavam de vida. Hoje elas mudam de igreja. As pessoas querem pecar, mas não querem lidar com a consequência do pecado, com a culpa que ele produz e com o confronto dele. Elas querem viver no engano. E eu quero e espero que Deus fale ao seu coração hoje. Vejamos o versículo 11, os frutos desse arrependimento. Paulo começa dizendo: vejam por vocês mesmos
o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Então eu quero perguntar, o que o arrependimento genuíno tem produzido na sua vida? Porque Paulo vai nos mostrar aqui que existem 7 frutos do que essa tristeza produz em cada um de nós. Eu vou falar dos 7 em primeiro lugar e depois dissecarmos um pouco. Primeiro, ele usa o termo tristeza. Segundo, desculpas. Terceiro, indignação. Quarto, temor. Quinto, desejo. Sexto, dedicação. Sétimo, justiça. Esses são os 7 frutos de alguém que mudou de vida. Tristeza, desculpa, indignação, temor, desejo, dedicação e justiça. Nessas características se encontra o verdadeiro e genuíno abençoado arrependimento. É o único arrependimento que Deus aceita, esse que produz essas características. Nem todos que reconhecem seus pecados querem abandoná-los. Por 7 vezes na Bíblia, você encontra a palavra de alguém dizendo, eu pequei, e nem por isso foram perdoados. Das 7 vezes, Deus só aceita 2 vezes, as 5 são perecíveis. Você lembra de Balaão, o profeta burro, que falou com o burro profeta? Ele disse, eu pequei. Ao mesmo tempo que ele reconhece que pecou, logo depois ele vai lá e dá um conselho diabólico ao rei de Moabe. Diz assim, manda as moabitas dormirem com os hebreus, porque isso vai atrair a ira de Deus e eles vão perder o favor de Deus. O cara tinha reconhecido que pecou. Lembra de Saul? Pequei, Samuel. Tudo bem, Samuel, eu pequei, mas saia comigo perante o povo, para que o povo pense que Deus está comigo. Mas ele disse que pecou. Ora, você lembra de Acã? Ele diz, pequei roubando a capa babilônica. Ainda assim não houve arrependimento, mesmo tendo reconhecimento do pecado. Só 2 vezes Deus aceita o arrependimento quando se diz eu pequei. De Davi, aquele tipo de eu pequei, e o do filho pródigo, aquele tipo de eu pequei. E você vê tanto no arrependimento de Davi, como no arrependimento do filho pródigo, essas 7 características. Então deixe-me te dizer uma coisa, o que você vai ouvir aqui não é um remédio docinho, mas é saudável, é para a vida, vai trazer e atrair as bênçãos de Deus sobre você. Você sabe, o pecado faz o céu ficar de bronze, tudo dá errado na vida de quem está no pecado. Ele não para emprego, doenças, brigas, confusões, tudo dá errado aonde tem pecado. É perda daqui, perda dacolá, nada dá certo aonde tem pecado. Mas quando há reparação, você passa a encontrar o favor de Deus. Você não quer viver debaixo do favor de Deus? Quem quer viver na bênção? Então é muito importante você prestar atenção nisso. Primeira característica, tristeza. E no verso 11, Paulo começa dizendo, vejam por vocês mesmos o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Bom, essa tristeza fala da grande precaução. Quão triste você está por ter pecado? Que tipo de preocupação ou precaução você tem tido para saber se a tristeza que você tem quando faz algo de errado é uma tristeza do mundo por causa do remorso, ou com medo de ser descoberto, ou é uma tristeza vinda de Deus? É como o ladrão, que fica mais revoltado por ter sido descoberto do que com vergonha de ter roubado. Você sabe que de ontem para hoje explodiu aí um escândalo no jogador de futebol brasileiro que foi acusado de estupro por uma jovem de 26 anos, o Neymar. Mas eu voltando para cá, eu vi que ele estava sendo extorquido e ele mostrou todas as conversas no WhatsApp dele com a moça,
Aí o portal Globo mostrando que a moça que deu em cima mandava foto, e o que eu achei mais assim escandaloso é que no meio daquelas conversas nojentas que ele foi obrigado a colocar na mídia, porque senão ele ia preso, ele teve que mostrar uma coisa podre, uma conversa baixa. Estava lá uma hora que a menina falou assim: escuta esse louvor para suas almas de angústia. Luma Alpídio, aquieta minha alma. Misturando o louvor com meio de conversa pornográfica, fotos nuas e etc. Mostrando foto daquilo, foto daquilo lá. Perderam-se o temor completamente. Viu que ouvir hino hoje se tornou uma coisa meio espírita. Meio que consultar tarô, búzios, para acalmar a alma. E aí tem que passar aquela vergonha de ir na mídia e pedir perdão para a família, para a namorada, porque dormiu com uma pistoleira lá em Paris, e a mulher fez tudo de caso pensado, voltou e acusou ele de estupro. Aí ela pensou que apagando as conversas dele no celular dela, apagava no dele. Apaga de alguns minutos, mas estava tudo lá. E ele mostrou na mídia: a coitada agora quer ver dinheiro para pagar o processo de ter acusado o fulano. Mas veja a vergonha que o pecado faz uma pessoa passar. Quem não se lembra quando o Ronaldo, o gordo, foi pego com 3 travestis e disse que não sabia se era homem ou se era mulher? Quando ele estava no Milan, ele tinha uma modelo. Quando ele estava no Real Madrid, uma modelo. Quando ele estava no Corinthians, um travesti. Como é que eu posso gostar de um time desse, gente? A coisa vai decaindo. Tiger Woods perdeu todos os seus patrocínios porque descobriram que ele era viciado em pornografia. O pecado é uma fera que mata de forma silenciosa. Ele vai tirar tudo que você tem. Mas cedo ou mais tarde, ele vai te envergonhar publicamente. Pode durar 10, 40, 50 anos, ele volta contra você. Eu já disse que crente não sabe pecar. Você sabe, o Neymar é batizado, convertido, ele e o pai nasceu dentro da igreja. Mas é um crente muito sem vergonha. Crente não sabe pecar. Todo mundo faz isso com as mulheres aí, não dá em nada. Ele fez, pá, deu tudo errado. Crente faz coisa errada, dá errado, gente. Crente não sabe pecar. Então não tenta, irmão. Alguém vai ouvir, eu vi. Alguém vai ver, vai ouvir. Vai dar tudo errado, irmão. Você mudou a natureza. Você tem a natureza de Cristo. Quando você mentir, vão descobrir. Quando você roubar, vão descobrir. Paulo diz assim: veja o que essa tristeza produziu. Seu arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto foi o seu pecado. Você tem que sentir dor. Não é simplesmente dizer, eu fiz um negócio aí, confessar que roubou uma corda, esquecer de dizer que na ponta da corda tinha uma vaca. Eu tenho uns problemas aí com a internet. Eu tive uns deslizes aí. Opa, tem gente assim. Tem gente que não sente dor pelos seus atos, não sente dor pelos seus pecados. As pessoas estão querendo tirar essa grande característica do perdão de pecados. Agora eu quero que me diga esses pregadores do só love, do não julgueis. Como você explica esse texto agora para essa geração mimizenta que quer pecar e não quer lidar com seus pecados? Explica. A tristeza que Deus produz. Eu não estou lendo Velho Testamento, estou pregando o promulgador da graça, o apóstolo Paulo. Mas a pergunta é, por que Deus envia essa tristeza? Por que é necessário que essa tristeza seja enviada na vida do crente quando ele faz coisa errada? Por 3 motivos. Primeiro, para que o pecador veja quão maligno é o pecado. Ele tem que ver que o pecado é demoníaco. Por isso que Deus envia a tristeza. Segundo,
para que o pecador não perca de vista a santidade de Deus. Terceiro, para que o pecador não venha ser bajulado. Deus não bajula quem está na prática do pecado. Então, para que ele mesmo não se bajule, Deus envia uma angústia nele, para que ele sinta a dor pelo que ele fez. Por esses 3 motivos, Deus chama arrependimento quando essas 7 características estão dentro de você. E quando você se arrependeu, tendo essas 7 características, você é perdoado. Pense comigo. Após esses 3 motivos, ver que o pecado é maligno, não perder a santidade de Deus de vista, porque hoje o povo não tem mais temor. Nós vamos falar sobre temor, é uma das características. Irmão, se você quer ouvir uma música secular, problema é seu e Deus. Se isso te alimenta, problema é seu e Deus. Eu tenho minhas músicas que eu gosto, mas eu não consigo ouvir coisa que eu sei que tem o diabo no negócio. Mas isso não me alimenta. E muito pelo contrário, é impureza. Eu não posso dizer que é pecado, porque a Bíblia não diz que é pecado. Mas assistir um filme é impureza. Uma música secular é impureza. Não estou dizendo que é pecado. E o que você faz quando você está impuro? A Bíblia diz, se lava com a água do Espírito. Então você fica assistindo filme, ouvindo música, mas você não se enche de Deus depois. Porque a gente vai ficando impuro. Ouve uma música aqui e acolá, vai ficando impuro e não percebe. Você precisa se encher de Deus. E você vai morrendo espiritualmente sem perceber. Ok, você vai dar conta diante de Deus da sua vida espiritual. Agora, trazer isso para culto, culto é de Deus, cidadão. Hoje tem igrejas cantando música secular na hora do louvor. Essa semana eu vi, foi 4 igrejas. É preciso saber. No culto, cidadão, o louvor é de Deus, rapaz. O culto não é seu, jovem. O culto é dele. Não mexa nas coisas de Deus. Se você não valoriza as suas coisas, o problema é seu. Mas não mexa naquilo que é de Deus. Culto é de Deus. O louvor é para Deus. Você não pode subir aqui e cantar. Eu não vou negar que sou louco, que o povo vai junto e inventar que isso é alguma coisa. Isso não foi composto para Deus, não foi inspirado para cantar para Deus, não foi o Espírito Santo que Deus, foi composto para uma mulher, é cantado em bordel, é cantado em motel, de luz azul, de luz vermelha. Não estou dizendo que você vai para o inferno ouvindo isso. Quem sou eu para dizer isso? Eu estou dizendo que aqui a coisa tem que ser séria. O culto é de Deus. O louvor é para Deus. Ah, não gostei do culto hoje, não é para você. Ah, não gostei desse louvor, não é para você. Não vamos misturar o santo com o profano. Aí o cara cantou num culto, no louvor, ministro de louvor. O acaso vai me proteger. Enquanto eu houver distraído. Não é Deus que protege, mas não, é o acaso. E canta isso no louvor, irmão. Eu não posso. Sinceramente, eu estava dizendo ontem, pela manhã eu estava palestrando só para pastores. Eu disse, irmão, a gente tenta ficar calado para não parecer o pastor chato, crítico. É chato, se aquele pastor é benção, mas é muito crítico, é chato. Mas tem coisa que profeta não se cala. Uma geração inteira morre quando um profeta é mudo e não vê. Olhe bem para mim, irmão. Enquanto eu tiver fôlego, igreja que eu for pastor, as coisas do Senhor manterão como do Senhor. Até louvores cristãos aí, você tem que tomar cuidado com o que você ouve. Quanto mais, irmão, é bonito, é preciso saber ver, é bonito. É bonito. O acaso vai, eu não creio que o acaso vai me proteger, é bonito. Agora, dá para você cantar isso num culto? Eu fui numa igreja na Inglaterra, das 10 músicas do louvor, 4 eram do U2. Aí sabe o que essa geração fala? Nossa, que massa!
Ah, vai para o inferno, rapaz. Vá ver se eu estou na esquina. Não para na minha frente para falar um negócio desse, não. Que mundo que a gente está? Perdeu-se a santidade de Deus de vista. A visão do trono sumiu. Eu quero te dizer que culto é do Senhor e para o Senhor. Isso deve ser levado a sério, irmão. Você deve ter expectativa no culto. Você deve se preparar para o culto. Você deve esperar que Deus fale com você no culto. Você deve esperar cantar os seus melhores louvores no culto. Pelo amor de Deus, meu querido. Como eu sei que tem milhares de pessoas que nos assistem, isso sempre viraliza ainda muito mais. Vá se arrepender dessa nojeira que você está fazendo com o culto ao Senhor. Eu também estou preocupado se me chama de religioso, não. Porque hoje é assim. O cara não consegue mudar de vida, ele muda de teologia. Muda o jeito de crer. Vai lá e procura um pastor que bate. Eu queria saber o que leva um pastor e contra a santidade. Por que o cara prega contra a santidade? A que ponto nós chegamos? A Bíblia diz que transformar a verdade de Deus em mentira. É isso que está acontecendo. É o poste fazendo xixi no cachorro. Não sei se concordam, se não concordam, não estou preocupado. Estou aqui sendo voz de Deus para você. Um coração arrependido, diz como Davi disse em Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me os pensamentos. Prova-me e conhece as minhas inquietações. E Davi diz assim: vê se tem em minha conduta algo que te ofende e guia-me pelo caminho da retidão. Você viu por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele era santo, não. Para mim, Davi era o maior fura-olho que tinha na Bíblia. Mas o cara tinha um coração arrependido. O problema de Deus conosco e da gente com Deus é que a gente pensa que pode manipular a Deus, como manipulamos nossos pais, professores, pastores, patrões. Um homem com o coração arrependido sempre dirá a Deus: ó Deus, mostra-me os meus pecados, até aqueles que eu não vejo. Ó Deus, não me deixa te ofender. O que você me diz em você ser aceito no lugar que Deus é odiado? Nos lugares que você vai, se você levantar a voz e dizer que serve a Cristo, você será humilhado, massacrado, espancado. Você sabia que boa parte daquilo que amamos fazer, Deus simplesmente abomina? Em segundo lugar, desculpas. Paulo diz assim: veja por vocês que desculpas essa tristeza segundo Deus produziu em vocês. Veja, irmãos, que esses são frutos de um genuíno arrependimento de pessoas que mudam de fato, não de gente que passa a vida pedindo perdão. Quando a pessoa passa a vida pedindo perdão, você começa a falar: você deixa ser sem vergonha, rapaz. Passa a vida dizendo: me perdoa, me perdoa, me perdoa. Porque tem gente que não tem vergonha de pedir perdão, mas não muda. Então escute bem. Paulo diz que a tristeza segundo Deus produz agora uma segunda característica que ele chama de arrependimento: desculpas. Hoje em dia, a maioria dos cristãos não se interessam por santidade. Acha que isso é religiosidade. Hoje, falar de santidade é expelir pessoas, é colocar pessoas para fora. O único medo que hoje crente tem de fato é de ir para o inferno. Todo mundo quer ir para o céu, ele só não quer encontrar Deus quando chegar lá, porque vai ter que dar conta. Ah, eu quero ver um camarada que diz que não, eu quero ir para o céu, mas você, quando topar Deus na sua frente, você vai fazer: aí eu já não sei. Os pecados hoje em dia estão escancarados e nós praticamos tanto
que já não percebemos que praticamos, se tornaram comuns. Boa parte dos cristãos estão nesse exato momento culpando alguém pelo que ele fez. A mãe, o pai, o líder. Normalmente o pastor, o discipulador, é culpado porque não cuidou direito. Saí daquela igreja porque eu não fui bem cuidado. O cara cai, peca, faz e sai da igreja dizendo que não foi cuidado. Ou então o cara sai da igreja e diz, aquele pastor nem foi atrás de mim, mas você já disse que saiu, gente. E tem gente que some da igreja só para ver se você liga para ele. É a tal da chantagem. Comigo não funciona. Porque eu conheço as malandragens, as traquinagens dos crentes. Eu sou a vida inteira isso, gente. A vida inteira. Só há 20 anos pastor. Então eu sei quando o cara está com traquinagem. Chantagem emocional. Comigo não cola. Se depender de eu ficar bajulando você, eu costumo dizer que tem 3 tipos de crente na igreja. O crente égua, o pai d'égua e o filho d'égua. O crente égua é aquele que só vai empurrando. Vamos, meu filho, vamos, esse é o égua. Sabe que é poto teimoso, que tem que ficar batendo para ele? O crente pai d'égua é aquele que você tem que ficar alisando. Não, meu filho, não, esse é o pai d'égua. O filho d'égua é os dois juntos. Falei, filho d'égua. Você vigia aí. Na maioria das vezes, a culpa pelos nossos pecados nós jogamos na igreja, na falta de cuidado da igreja, no pastor que não visita, no discipulador que é muito duro. E a gente, pau na mula deles, porque nós não conseguimos lidar com nossas falhas. Então a gente prefere culpar. Isso vem desde os primórdios. O Senhor veio, disse, Adão, ele disse, foi a mulher. Mulher, a mulher disse, foi a serpente. Serpente, tem ninguém. Sou eu mesmo. As pessoas pensam que pregar contra pecado é ser desamoroso. Eu queria que você fosse pastor seu e tratasse você como você quer ser tratado pelo seu pastor. Porque eu quero saber se você trata seu filho como você quer ser tratado pelo seu pastor. Porque se você trata seu filho como você quer ser tratado pelo seu pastor, você não está criando um filho, você está criando um delinquente, um monstro. Porque as pessoas hoje não querem ser confrontadas, as pessoas hoje não querem ouvir não, as pessoas hoje não querem ser corrigidas. Você quer conhecer um homem, uma mulher de Deus? Ele sempre estará preocupado com a sua vida espiritual. Você quer saber se você tem um pastor que é um homem de Deus? Ele sempre vai se preocupar se você está indo para o céu ou não. Será que você não percebe que é muito difícil você estar num lugar em que um pastor não se preocupa se o seu caminho está indo para o céu, se você é de oração ou não? Eu não tenho que me preocupar, irmão, com a sua vida pessoal. Meu negócio é a sua vida espiritual. Eu tenho que olhar para você e perceber se você está no caminho certo. Para isso que eu sou um pastor. Quer saber se você é guiado por um homem de Deus? Ele está preocupado com a sua vida espiritual. Ele sempre estará pregando sermões que desperta a sua mente de inércia e de sono espiritual. Dá aquele balanço no camarada. Acorda, cidadão. Eu lhe pergunto, honestamente, responda para si, por que um pastor não estaria preocupado com o sono da alma de uma pessoa? O que leva um pastor a não se preocupar com a inércia de seu povo? Por que ele não estaria preocupado com os pecados da igreja? Porque pecado é assim. Se você não mexer, você nunca vai saber. O que leva um pastor a não se preocupar com a saúde espiritual de seu povo?
Eu só tenho uma resposta para isso: ele também está dormindo. Ele também pode estar numa inércia, ou ele também pode estar em pecado. Porque o homem de Deus de verdade, ele confronta a si e aos outros. Charles Spurgeon dizia que pregação é um homem morto pregando para pessoas mortas. É alguém com sono tentando despertar os demais com sonos. Ele prega para si e para os outros. Assim sendo, a segunda característica que o verdadeiro arrependimento produz é de uma saúde espiritual. Ou seja, você se arrependeu, então agora você se desculpa. Você consegue se perdoar pelo ato. Tem gente que não consegue se perdoar por ter pecado. E ele fica remoendo, da onde vem a palavra remorso, remoer aquele mesmo ato. Essa característica de se perdoar não existe no remorso. Tem gente que não perdoa o seu passado, ele fica no remorso, remoendo. Então a segunda característica do arrependimento é que tira um peso das costas dele. Na realidade, o remorso nunca se desculpa e nunca se perdoa. Mas quando Deus envia a tristeza, quando Deus envia o verdadeiro e justo arrependimento, essa tristeza vem no coração e após você ter chorado por seus pecados, você se perdoa e nunca mais traz à memória. Tira um peso das costas. Esse é o arrependimento bíblico. Sai o peso das suas costas. O passado não será mais lembrado. A Bíblia chama isso de saúde espiritual. É claro que Paulo não está falando de auto-justificar-se, mas Paulo está falando de um ato de estar isento contra as acusações de Satanás que vem contra você. Só o verdadeiro arrependimento tem a vacina contra acusações do diabo. Porque você sabe que você já chorou. Você sabe que você já se arrependeu. Então não adianta o diabo vir e lhe acusar. Aqui vai a palavra para tantos que me assistem, inclusive para a igreja que eu sou pastor. Você, pastor em sua igreja, tem noção dos atos de seus membros? Ou você vê adúlteros e faz vista grossa? Ou você vê os seus membros indo para o inferno? A Bíblia fala de dois tipos de apacentador: o mercenário e o pastor. Quando você vai em Israel, você vê esses dois tipos. Um vai na frente e o outro vai atrás. O que vai atrás é o que vende as ovelhas. E ele tem uma vara com uma ponta fina, e ele vai cutucando a ovelha, ferindo. O que vai na frente, ele vai, a ovelha ouve a voz e ele segue. Esse não fere, esse se preocupa com a saúde da ovelha. Sabe, quando a pessoa não ama o rebanho de Cristo, pouco importa para ele se você está em pecado, indo para o inferno, em adultério, fazendo acontecer. O que importa é que a igreja esteja cheia e rendendo financeiramente falando. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu não quero chegar diante de Deus e ser acusado por ter silenciado mediante aos nossos pecados. Nossa, por que o pastor está bravo hoje? Alguém está em pecado? A gente peca todo dia, irmão. A gente não faz nada a não ser pecar. Santa Ceia é dia de arrepender-se e tomar da ceia. Não tem uma mensagem mais propensa para a ceia do que cruz, sangue e arrependimento. Tomar da ceia sem acusação do diabo. O arrependimento, meu irmão, é parte vital no seu cristianismo cotidiano, a ponto de que ninguém possa te acusar de você viver pecando. Eu conheço fulano, aquele ali só faz isso, 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 isso. Por isso que o arrependimento vai impedir que você seja acusado, seja por sua consciência, seja pelo diabo ou pessoas. Terceira característica, indignação. Paulo diz: veja por vocês mesmos, que indignação, que tristeza, que indignação, essa tristeza segundo Deus produziu em você. Então preste atenção. Se alguém que lhe ama profundamente, e você ama essa pessoa profundamente, chegasse em você essa semana e lhe dissesse: eu sei
que você cometeu esse terrível pecado, qual seria a sua reação? Temos duas reações mediante ao confronto. Primeira reação, vergonha, a indignação por ter feito. Segunda reação, raiva, indignação por ter sido descoberto. O verdadeiro cristão, pouco importa se ele foi descoberto. Ele se preocupa muito mais com o que ele fez do que de terem descoberto o que ele fez. Tinha uma irmã, há muito tempo aqui, nós vamos para quase um ano, em agosto faz um ano que eu estou aqui, passa rápido, né, gente? Vocês estão me aguentando ainda. E eu descobri muitas coisas erradas. Chamei para confrontar. E confrontei em amor. Deu 2 semanas, ela entrou no escritório e disse, se alguém descobrir isso, eu vou fazer um escândalo aqui. Eu falei assim, você não deve estar se preocupando ou preocupada com se alguém, você devia estar mais preocupada com o que você fez, do que se alguém vai descobrir. É porque se descobrir vai acontecer isso, aquilo outro, e ameaçou. As pessoas hoje estão assim. Elas estão muito mais preocupadas com a sua reputação perante homens do que com a sua reputação perante Deus. Porque é isso que o pecado secreto faz. Aquela pessoa que não deveria saber o que você fez, talvez seja a única que sabe. Deus. Melhor se todos soubessem e Deus não. O verdadeiro arrependimento produz uma indignação por ter feito, vergonha, pavor. A pessoa diz, como posso ter feito uma coisa dessa? Um crente arrependido, ele se envergonha do ato. Ele não tem apenas indignação, meu Deus, se descobrir, essa foi a reação de Saul. Se o povo saber que Deus não está comigo, eu perco o reino. Samuel, eu sei que Deus não está comigo, mas saia comigo perante o povo, para o povo pensar que Deus está comigo. Já Davi não, ele rasgou a sua veste e ficou nu perante todos. Isso fala, meus amados, de você sentir um grande pesar, uma grande vergonha por ter mentido, uma grande vergonha por ter adulterado, uma grande vergonha por fazer o que sempre faz. Uma pessoa arrependida, ela é completamente indignada contra todo tipo de pecado e ela manifesta um pesar profundo e ódio contra o pecado. Ainda que ela ainda não consiga se libertar dele, ela tem nojo, ódio por ele. Mas tem gente que está apaixonado pelos seus pecados. Ele se lembra de seus pecados passados e ele sente saudade e prazer. O pecado não pertence à vida do cristão. Ele, às vezes, acontece por acidente, mas ele não faz parte da nossa natureza. Estamos inclinados às coisas de Deus. Ele não pertence à nossa vida e isso deve nos indignar. Não estou dizendo que você não vá pecar. Eu estou dizendo que quando acontecer, isso tem que gerar uma indignação em você, um arrependimento, um nojo. Não é fácil ouvir reprovações, correções, exortações. A nossa carne não gosta de ser confrontada desde criança. A gente não gosta de ouvir não, correção. É ruim para o ego. Poxa, ele está brigando comigo. Às vezes eu falo para o seu querido, eu não estou brigando com você. Eu estou corrigindo você. É diferente de brigar. Não é fácil ser reprovado por seus atos, por causa da natureza adâmica, mas um coração arrependido agradece pela disciplina. Diga amém. A Bíblia chama este coração quebrantado. Um coração quebrantado jamais se revoltará contra a repreensão. Ele se sentirá seguro quando ele está cercado por alguém que cuida da sua saúde espiritual. Quarto, temor. Paulo diz, vejam por vocês mesmos,
que temor, essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Temor é uma característica muito marcante no genuíno arrependimento. É o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. Mas temor de quê? Paulo está se referindo ao temor de ir para o inferno? Não, porque esse todo religioso, mesmo sem ter Deus, tem. Não há dúvida que você deve ter temor de ir para o inferno, mas não é temor de ir para o inferno que Paulo está dizendo. Que temor é esse? É o temor de ficar cego pelo pecado. Temor de chegar um dia, de pecar a certo ponto e não se arrepender mais. De não ter um coração arrependido, não vê que está caindo, não vê que está falhando. Temor de chegar ao ponto em que o pecado nos cegou a tal ponto que nem choramos mais depois que pecamos. Não choramos quando fofocamos, não choramos quando somos maledicentes, não choramos quando mentimos, não choramos quando adulteramos. Temos que ter temor do pecado ter feito a nossa alma e a nossa consciência dormir. Nós devemos saber que o pecado é como um imã. Se um pecado é tolerado, logo junta outro, e outro, e outro, e outro. É como um imã. Nós devemos saber que devemos chorar por todo ato, por menor que seja, é um ato violento contra a santidade, os olhos de Deus que estão sobre você. Isso nos protege de morrermos na consciência e não sabermos mais a diferença entre um ato pecaminoso e uma coisa inocente. E aí você morre e vai para o inferno. É por isso, meus amados, que o assunto é temível. A menor inclinação para o pecado pode precipitar o coração em uma órbita crescente de resistência contra Deus. Quando você vê crentes resistentes, que chegam ao ponto de não querer congregar mais, de não querer ir mais à igreja, é porque eles pecaram tanto, que a consciência dele foi criando uma crosta negra, que a palavra não entra mais dentro da consciência. Ele tudo agora tem uma doutrina, uma justificativa para os seus atos. Uma das coisas, já disse, e vou concluir essa parte, que essa geração mais perdeu foi o temor de Deus. Quando você está no seu carro, o Espírito Santo está onde? Responda. Quando você está em casa, o Espírito Santo está onde? Quando você está assistindo um filme, o Espírito Santo está onde? Quando você está com o computador ligado, o Espírito Santo está onde? Quando você está orando, o Espírito Santo está onde? Quando você está pecando, o Espírito Santo está onde? Isso não deveria provocar temor em você? Tema. Não deixe o temor sumir. Ele é o início da sabedoria cristã. Tema que sua vida possa terminar antes do tempo determinado por Deus por causa de seus pecados. Tem gente que morre antes da hora porque insistiram na desobediência. Tema que seu pecado possa envergonhá-lo diante de todos. Tema que seu pecado possa envergonhar sua família, como o rapaz tem que ir lá, Edson, o cara tem que pôr todos os textos podres das conversinhas nojentas no WhatsApp para 200 milhões, para o mundo inteiro ler. Que vergonha, meu Deus. Mas rico, tem jato, está acima das leis. Tema esse tipo de coisa. Tema, acima de tudo, que o seu pecado possa entristecer o Espírito Santo que está dentro de você. Tema que alguém possa se desviar ou até mesmo ir para o inferno por causa de seu mau testemunho. Tema que seus filhos colham
por todos os anos que você plantou de pecado, e agora eles passam a ter uma colheita. A Bíblia diz que os pais plantam, os filhos colhem. Tema que se você continuar pecando, você nunca se libertará mais do pecado. Tema, sobretudo, a Deus. Nunca, meu irmão, perca o temor. Nunca. Isso te mantém acordado. Não há nada que pregamos mais nessa igreja do que oração, Espírito Santo, arrependimento, cruz, sangue. Não há nada, raramente você me vê abrir um texto do Velho Testamento. Não há nada que eu pregue mais aqui do que as cartas paulinas, do que o Evangelho, do que aquilo que vai despertar a sua consciência. Tema! Tenha temor pelas mentiras que você conta pelos seus pais. Não deixe os seus filhos perderem o temor. Mesmo pequenos, eles têm que temer. Minha menina tem 4 anos. A gente voltou de Concórdia. E ela anda com uma sacola enorme, cheia de brinquedo. E de repente, ela está lá brincando em casa. O Gianluca vê um bonequinho. Ele vem e fala, ó, isso aqui é do Miguel, pai. Eu peguei o bonequinho deve valer 30 centavos. Não importa o valor. Eu chamei ela e falei, filha, o que é isso aqui? Ai, pai, foi sem querer que eu pus dentro da minha sacola. E foi mesmo. É brinquedo de homem. Mas eu fiz ela chorar. E ela faz aquela boquinha assim de... E a minha esposa quer se meter. Agora você vai ligar para o pastor Leandro e pedir perdão. Você vai ligar para o Miguel e pedir perdão. Você tem que fazer ela chorando. Miguel, me perdoa. Eu peguei sem querer seu brinquedo. Está aqui no WhatsApp, nem vou pôr. E por dentro eu estou assim, ó. Aí o Leandro, muito gaiato, falou assim, ixi, o Miguel vai sofrer demais. O Miguel tem 15 anos. Eu não estou dando uma lição no Miguel. Eu estou dando uma lição de temor na minha filha. Eu aproveitei a ocasião para ensinar ela um princípio chamado temor. Filha, a vida, quando você crescer, é assim. Se você pegar aquilo que não é seu, você vai presa. A polícia me prende, papai. É, mas pai, eu nem vi. Eu sei, mas você vai presa a si mesmo, sem ver. O mundo hoje não ensina valores de temor mais para os seus filhos. Esse aqui, ó, com 16 anos, já prega, já canta e está de castigo. 1 ano sem celular, sem internet, mas já prega, já canta. Eu falei que a próxima vai apanhar. Imagina um menino com quase 1,80 m, 16 anos, com as pernas marcadas. Que isso? Ah, meu pai me bateu. Você acha que eu deixo os meus filhos perderem temor? Eles têm que saber que tem uma consequência. Por isso que hoje os filhos estão batendo nos pais. Porque perdeu o temor pelo professor, o temor pelo patrão, o temor de ser mandado embora, o temor pelas autoridades, o temor porque o pastor também é uma autoridade espiritual, e o temor, sobretudo, a Deus. Então é comum você subir no altar e cantar uma droga de uma música do Satanás, num culto, porque não tem mais temor. Geração desgraçada que mistura as coisas de Deus com sua carnalidade. Olha, eu não sou bravo assim, essa revolta é do Senhor. Faça da sua vida o que você quiser lá fora, mas não profane o culto de Deus, não profane o louvor, não profane o altar. Não desvalorize a ceia. É dele, é coisa dele, não mexa. Vira para o seu filho, filho, não brinca com as coisas de Deus aqui em casa. Quer contar piada? Conta, mas não brinca com as coisas de Deus. Isso eu não aceito. Fala isso para os seus filhos. Cada coisa no seu lugar. Ali é que ele é de Deus. Não brinque com as coisas de Deus.
Isso é sério. Não faça piada com Deus, não faça piada com as coisas de Deus, não faça piada. Seja quem você quiser, irmão. Cada um vai dar conta diante de Deus. Mas eu estou aqui para cuidar dos ofícios do Senhor. Senão eu sou cobrado. Levanta a sua mão. Fala, Senhor, que retorne sobre mim o temor do Senhor. Quinto lugar, desejo. Vejam por vocês mesmos que esse desejo, que essa tristeza, segundo Deus, produziu esse desejo em você. O desejo de Paulo aqui é o desejo ardente. O que é esse desejo? É o desejo de agradar a Deus. O verdadeiro arrependimento produz em você uma vontade de agradar a Deus, um desejo ardente de cantar louvores a Ele, um desejo, opa, hoje tem culto, sabe por quê? Porque lá no início do primeiro fruto, você tirou o peso da culpa das costas, então agora você quer agradar a Deus. Você viu que o arrependimento, ele tem 7 frutos. Então o verdadeiro arrependimento, ele vai gerar em você uma intensidade de fome por Deus, uma vontade de orar, uma vontade de adorar, uma vontade de não faltar cultos. Eu te pergunto, qual é a intensidade do fervor que você tem diante de Deus? Que lugar Deus ocupa no seu coração agora? E em sexto lugar, dedicação. Vejam por vocês mesmos que dedicação, essa tristeza, segundo Deus, produziu em você. Uma das mais notáveis características da igreja no livro de Atos foi a sua dedicação à obra de Deus. E ela se manifesta de várias formas: oração, jejuns, ajuda aos necessitados, cultos, ofertas, dízimos. Tudo isso faz parte da nossa dedicação. Eu estou e fiquei muito feliz como a igreja correspondeu ao jejum. Nós tivemos pelo menos 90% da igreja orando e jejuando por um mês. Louvado seja Deus. Isso é dedicação. Em dias de frieza e falta de temor, que tudo é religiosidade, nós vemos uma igreja inteira orando e jejuando. É o sonho de todo pastor ver um povo dedicado. Eu vejo aqui um povo se dedicando, se esforçando, um povo gostando de orar. Quarta passada, irmãos, nós tivemos um culto que foi difícil terminar o culto. Mandei o pastor Emerson terminar o culto, pastor Emerson, pastor, eu não consigo. Falei, eu vou te ensinar, deixa que eu termino. Porque havia tanta, o que está acontecendo aqui na quarta, quem está vindo nas quartas? Tanta presença, está se tornando um culto do Espírito Santo. Gente batizada, gente orando em língua, gente sendo tocada, uma coisa muito forte. Eu estou vendo dedicação. Você sabe que quando você tem uma igreja dedicada, o trabalho do pastor é facilitado. Porque você vê dedicação. Uma igreja dedicada não cansa o pastor, não deprime o pastor, não estressa o pastor e não entristece. Porém, muitos hoje consideram dedicação como fanatismo. Mas está muito fanático, só orar agora. Isso é muito fanático, exagero. É Bíblia agora, é Bíblia, oração. Não nem sabe, agora você quer saber de igreja, igreja, igreja. As pessoas pegam agora a dedicação e colocaram o nome de fanatismo. E em último lugar, justiça. Paulo diz assim: vejam por vocês mesmos o que esse arrependimento produziu em vocês. O desejo de ver a justiça sendo feita. Em último lugar, Paulo está insinuando que o verdadeiro arrependimento trará restituição. Neste caso, agora preste muita atenção, esse é o fechamento. Uma pessoa que realmente se arrependeu será justa com quem ela errou. Ela irá praticar a restituição. Ela irá, em primeiro lugar, pedir perdão. Com isso, Paulo está dizendo que não basta você pedir perdão a Deus quando você faz algo contra alguém. Você pecou contra Deus e contra esse alguém, você deve restituí-lo. O que o filho pródigo diz? Direi ao meu pai e a Deus: pequei contra Deus e contra ti.
Davi disse: sobretudo, o meu pecado foi contra Deus, mas também foi contra toda uma nação. Como é que funciona essa justiça? Se ele roubou, não basta ele pedir perdão para Deus, ele tem que devolver. Nem que dure anos. Eu me converti, eu tenho que reparar, devolver. A Bíblia chama isso de arrependimento de justiça. É você restituir se prejudicou alguém. Agora veja os senhores, se arrependimento é somente uma mudança de mente. Arrependimento não é uma coisinha assim não, gente. Então você adultera contra a sua esposa, ela não sabe, mas você fere ela. Eu só preciso pedir perdão a Deus. Ah, que coisa boa. Mas você pecou contra ela. Você fala mal de alguém, não adianta pedir perdão para Deus. Você tem que pedir perdão para aquela pessoa que você falou mal. A Bíblia chama isso de restituição, reparação, justiça. Paulo diz: veja que vocês praticaram a justiça, vocês passaram a reparar quem vocês fizeram mal, pedir perdão para quem fez mal, devolver o que foi roubado. Aquele povo, Deus produziu uma tristeza tão grande neles, que eles passaram a reparar, a fazer restituições de seus pecados. Se você prejudicou alguém publicamente, não adianta pedir perdão em secreto. Paulo diz: tá bom, vocês estão me soltando da cadeia, mas vocês nos espancaram e nos humilharam em praça. Vão nos pedir perdão na praça. Lembra a história de Paulo e Silas? Quando o carcereiro chegou, eles estavam lá. O carcereiro, Paulo disse: estamos aqui, não fugiu ninguém. Ah, mas por que vocês não fugiram? Não, porque vocês nos humilharam em praça. Vão ter que nos reparar na praça. Você vai lá no Facebook e detona fulano, cicrana. Depois pede perdão. Perdão, chama no privado para pedir perdão. Você tem que ir lá na página pedir perdão. A Bíblia chama isso de justiça. A justiça equivale-se ao dano. Senão não é fruto de arrependimento. Quem tem um coração arrependido, ele não, essa é a pior parte do arrependimento. Ele não tem problema em reparar o dano. Será que nós somos realmente quebrantados e arrependidos? Aqueles que não restituem pelos maus que praticam, não são pessoas arrependidas. E se não é arrependido, não tem perdão. O nome disso é justiça. Ora, veja se na justiça não é assim. Diga para mim, os senhores, se na justiça não é assim. Não basta chegar para o delegado e falar: oh, senhor, eu me arrependo. Ok, mas você tem que reparar o dano. Paulo diz: veja que essa tristeza produziu em vocês uma vontade de praticar a justiça, de reparar o dano que vocês fizeram. Agora veja, os irmãos, se essa igreja não mudou depois. Eu nem quero saber, porque na primeira carta não tem todo o confronto de Paulo. Você sabe que a 1 Coríntios, na realidade, é a 2 Coríntios. E 2 Coríntios, na realidade, é a 4 Coríntios. A terceira carta ao Coríntios foi perdida. Eu queria saber o que é que Paulo escreveu para aquele povo, que eles entraram em pânico. Porque deve que foi assim, só lapada, assim, ó, tá! Mas como é bom, irmãos, quando a gente é confrontado por Deus. Eu gosto, tem um pregador americano, se chama John Piper. Agora quietou um pouco, mas quando eu descobria que John Piper estava pregando, eu saía e viajava longe só para ir lá e ouvir John Piper. O dia John Piper estava pregando em Águas de Lindóia. Eu peguei o carro e fui para Águas de Lindóia, 500 quilômetros. E John Piper é daquele que bate assim, você quase morre. Quando eu cheguei, tinha 5.000 presbiterianos. Eu falei: está lascado. Meu Deus, tudo presbiteriano. Presbiteriano, como é que eu vou chorar aqui diante desses presbiterianos agora? Gente, mas foi uma mensagem tão dura, que quando eu vi, eu já estava no chão, não estava nem aí se era presbiteriano. A melhor coisa é quando eu estou num culto, eu falo: Senhor, só sabe que eu estou fazendo umas coisas que não estão certas. Eu quero que o Senhor use alguém para arrebentar com a minha cara. Para despertar eu falar: ô cidadão! Aí eu sinto que eu sou amado. Porque quando Deus te ama,
Ele corrige. Quando Deus te deixa, Ele não fala mais nada. Meus amados, que essa manhã possamos ter essas 7 características. Imagine, fazer restituição. Se você errou contra alguém, falou mal de alguém, fofocou contra alguém, foi maledicente contra alguém, se você roubou, se você fez prejuízo, você tem que reparar. Fiz publicamente, peço perdão publicamente. Foi secreto, só Deus, o que eu fiz só prejudica eu, então peço perdão só para Deus. Mas tem que haver reparação. Não dá para ficar com pecado encoberto, eu vou te dizer por quê. Toda pessoa que está com pecado encoberto, você já leu isso na Bíblia? Quem cobre os seus pecados não prospera. Você quer ver a vida de uma pessoa ficar amarrada, cheia de medicamentos em casa, compra carro, antes de pôr o seguro, bate o carro. Se monta uma fábrica de chapéu, nasce todo mundo sem cabeça. Dá tudo errado em casa, sabe por quê? Porque ele já chegou, Senhor, eu me arrependo, mas ele não fez reparação. Então, enquanto não faz reparação, não tem justiça. Enquanto não faz a restituição, não tem justiça. E a vida da pessoa fica amarrada, porque ele não prospera. Eu conheço pessoas de Deus que eu falo, meu Deus, por que essa pessoa não vai para frente? Porque ela não faz restituição dos seus danos. E pior, quem sofre é a família, quem sofre são os filhos. Por que você acha que eu estou pregando isso aqui? Porque eu quero? Irmão, eu quero é ser o cara gente boa para você. Eu estou pregando isso aqui porque Deus mandou. Isso não me traz popularidade. Muito pelo contrário, pode me taxar por arrogante, prepotente, religioso. Tem que amar demais a Deus e a você para pregar isso aqui. Se eu amasse a mim, eu pregava coisa boa. Você falar, nossa, esse pastor é muito bom. Mas tem que preocupar demais com a situação espiritual das pessoas. Não estou falando para alguém em questão. Não é esse o momento da igreja, inclusive. A igreja já passou por seus piores ventos. Deus está trazendo isso. Das 7 características do arrependimento, para você talvez puxar na sua memória e ver por que as coisas não estão indo bem na sua vida. Você dá o tapinha na frente do irmão e fala nas costas. Isso é grave diante de Deus, hein? 6 coisas Deus condena e a 7ª Ele abomina. O maledicente, o linguarudo, aquele que sorri e fala nas costas, Deus odeia. Eu tenho uma mensagem que se chama o pecado que Deus mais odeia. Deus chama isso de ruindade. Você tem que reparar isso. Você está pecando contra seu irmão. Você está pecando contra a sua mãe, mentindo para ela. Ela pensa que você está indo para a escola. Você não está indo para a escola. Ela pensa que você está indo bem na escola, mas você está mentindo. Ela pensa que você está cumprindo os deveres, mas você está enganando. Você está pecando contra a sua mãe. Está pecando contra seu pai. Pecando contra seu irmão, contra sua esposa, quando você consulta pornografia. E contra Deus, sobretudo. Você precisa reparar. Você precisa voltar atrás. Você precisa reconhecer onde você caiu e começar de novo. Porque enquanto você não fizer isso, sua vida vai continuar amarrada. É ruim ter vida amarrada, gente. Como é difícil. Estou fechando o negócio, estou fechando. Pá, dá errado. Agora vai dar certo. Deu errado. Porque está amarrado. Porque Deus não bajula quem está com coisa encoberta. Quem encobre seus pecados não prospera. Eu vou te dar 3 minutos para você fechar os olhos e orar. Deixa eu te dizer uma coisa, não é mal. Não importa o pecado que há cometido, se houver arrependimento, será perdoado. Mas tem que ter arrependimento. Essa é uma manhã de você chorar. Agora eu posso te falar uma coisa? Escuta um conselho do seu pastor aqui.
Não vai diretamente na pessoa que você prejudicou. Seja com quem quer, o que quer que seja. Seja esposa, marido. Vem na gente. Senão você vai pôr os pés pela mão. Você vai fazer besteira. A gente sabe como funciona isso. Mas você não pode ficar com o pecado encoberto. A Bíblia diz que quem confessa os seus pecados a Deus é perdoado. Quem confessa um ao outro é curado. Você precisa procurar alguém de sua confiança. Aqui no caso, o seu pastor. E confessar os seus pecados. Senão você não vai prosperar. E não adianta fugir e ir para outra igreja. Fugir de igreja, sair do pastor porque ele pregou uma mensagem desse tipo, não vai mudar a sua vida. Você precisa reparar. Começa hoje uma nova vida. Primeiro, diante de Deus. Fala para Ele aí agora: Senhor, eu já falei, mas eu vou dizer. Eu fiz. E eu me arrependo. Mas diante desses 7 frutos do arrependimento, eu vou procurar o pastor. Se você é mulher, procura a minha esposa. Ou a pastora de Lourdes. As pastoras aqui. Se é homem, vem em mim. Pastor, eu fiz isso. Eu sou aquilo outro. Me ajuda. Aí sabe o que eu vou fazer? Vou te envergonhar? Não. Eu vou dizer: se eu confiava em você, eu confio muito mais agora. Você vai ver que depois que você fizer isso, as coisas vão começar a dar certo na sua vida. Está aí a resposta porque as coisas estão erradas. Você não queria uma resposta? Tu tem agora. Você está odiando o seu irmão no secreto. Senhor, como igreja, nós nos arrependemos. Eu vejo lágrimas caírem. Sentir dor pelo pecado. Como isso é saudável, meus irmãos. Como isso é saudável. Sabe, o Senhor está nos preparando para uma grande onda de poder, um avivamento sem precedente. Sempre antes de um grande avivamento, o Senhor leva o seu povo a um profundo arrependimento. Ele chamou o povo lá em Joel para se arrepender. O povo do Pentecoste, ele diz: santificai-vos, porque eu vou fazer maravilhas. Deus está fazendo nascer, irmão, eu creio, uma igreja poderosa nessa cidade. Uma igreja de sinais e maravilhas. Todo esse povo que está aqui, sabe quem serão vocês daqui a alguns anos? Cuidadores dos outros. Mas Deus está sarando você primeiro. É um novo tempo de Deus para você. A partir de hoje suas coisas vão passar a dar certo. Seus caminhos vão passar a dar certo. Seus negócios vão passar a dar certo. As brigas vão cessar dentro de casa. A enfermidade, sabe por quê? Porque você tem que entender o que é de verdade arrependimento. Não é só aquela coisa religiosa: me perdoa, Senhor. Não. Chore mesmo. Chore mesmo. Chore mesmo. Chore. É por isso que eu preguei. Para que haja constrição. Pare de ficar mentindo para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido. Pare de ficar manipulando. Tem que contar uma mentira para desmentir a outra mentira. Para! Isso está acabando com você. Você só está piorando as coisas. Seja sincero, seja honesto. Fala: a partir de hoje, Senhor, me dê força para a mudança, porque sozinho eu não consigo.